Já tô de volta com a edição Manhã. Obrigada pela sua companhia. E você sabe, né? Quarta-feira é dia de Fala Doutora. Hoje vamos conversar sobre a doença de Parkinson, que é uma doença neurológica, crônica e progressiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 8,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só no nosso país, no Brasil, cerca de 200 mil pessoas têm a doença. E abril é o mês dedicado à conscientização desse assunto, dessa doença, e por isso é o nosso assunto de hoje também. Já está aqui ao meu lado a doutora Mayra Costa, que é neurologista. Doutora, muito bom dia, bem-vinda novamente. Bom dia, Juliana, né? Sempre com muito prazer estar aqui para esse pouquinho de tempo, mas com um grande conteúdo de informação para todos que nos assistem. Sempre. E a gente eu já começo lhe fazendo uma pergunta exatamente sobre o que é a doença de Parkinson e por que ela ocorre, se é que nós temos essa resposta. Olha, a doença de Parkinson primária, né, é uma doença degenerativa do cérebro, tá? É uma doença, vamos dizer assim, que quando ela é primária, ou seja, ela é uma alteração que dá nos núcleos da base, que é ali na região do cérebro, que é, vamos dizer, responsável pelos os movimentos, né? E aí ali tem a deficiência de dopamina e tudo que é o que pode e leva a causar a doença de Parkinson primária, tá? É uma doença que é considerada uma doença do envelhecimento, tá? Geralmente ela ocorre após, né, faixa etária dos 60 anos, mas existe o Parkinson em jovem também, tá? E também pode ser secundária, né? Secundária o quê? Alguma coisa que aconteceu no cérebro. A pessoa teve, às vezes, um AVC, um tumor, uma encefalite, né? Alguma lesão cerebral, vamos dizer assim, naquela região do núcleos da base, e aí, com isso, secundariamente, a pessoa pode levar a ter a doença de Parkinson. Perfeito, doutora. A gente tem pergunta. Vamos às ruas ouvir a população. Vamos ouvir a primeira questão aí. Doutora, quais são os primeiros sinais da doença? O sinal mais comum e que normalmente chama atenção é o tremor. Né? É a característica, digamos, principal. Mas não necessariamente tenha que ser ou tenha que ter tremor. Né? Então, diga assim, a doença de Parkinson é um conjunto. Né? Lógico que o tremor é um tremor mais rítmico, geralmente em repouso. Ele tem uma característica bem, vamos dizer assim, bem do Parkinson. Tá? Mas tem a questão da marcha, a lentificação, que a gente chama da bradicinesia, é um paciente lentificado, é um paciente que pode ter constipação, prisão de ventre, uma dificuldade na marcha, uma marcha arqueada, às vezes marcha em curtos passos. Muitas vezes o paciente ele abre um quadro, muitas vezes com um quadro de depressão, né, uma apatia, uma dinamia, um desânimo. Então, a gente sempre tem que pensar nas doenças daquela idade, nas doenças degenerativas, né, cerebrais, que são as doenças do envelhecimento. E no caso que você tinha pontuado para a gente, que também ocorre em jovens, os sinais, sim, então são diferentes? Como que as pessoas podem ficar atentas em relação a isso? Os sinais, vamos dizer assim, que são os mesmos. Hoje existe, assim, o Parkinson é a mais falada, é a mais comum, mas existem várias doenças que mimetizam a doença de Parkinson. Tem a degeneração dos núcleos da base, né? Às vezes até o uso de medicação pode dar sintomas de parkinsonismo, que aí a gente chama, não é a doença de Parkinson primária, é um parkinsonismo que pode ser efeito colateral de medicação, pode ser advento, sintomas de uma outra doença, né? Algumas doenças do fígado, doenças genéticas, então existe um grande leque, tá? Mas assim, a doença de Parkinson primária, ela tem esse, como é que se diz? Mesmo no paciente jovem, os sinais e sintomas são praticamente os mesmos. Às vezes chama mais atenção na parte da fisionomia. A gente chama de amimia. É uma face assim, né? Amimia mesmo, sem expressão, uma face parada. Às vezes o paciente dá aquela coisa do desânimo. Então isso começa a chamar atenção, né? Na dificuldade e na, vamos dizer assim, quando começa a apresentar principalmente o que a gente chama de sintomas motores. Perfeito, doutora. Temos mais uma dúvida. Vamos ouvir a Larissa.
Gostaria de perguntar para a doutora se tem alguma forma de se evitar o Parkinson. A doença de Parkinson primária, não. É aquela que é do cérebro, né? Aquela que qualquer um de nós pode ter, tá? Lógico que tem a questão genética, né? Eu usei familiar, quem tem doença de Parkinson na família, outras pessoas da família têm uma chance maior de desenvolver a doença de Parkinson, assim como o Alzheimer, tá? Mas não existe essa prevenção própria, tá? E isso na doença de Parkinson primária, que é a doença do pode ser considerada uma doença do envelhecimento. Ou seja, entre aspas, basta envelhecer, qualquer um de nós, que a gente pode, naquela região do cérebro, ter esse acometimento, desenvolver a doença de Parkinson. Agora, o parkinsonismo, tá? Que aí a gente tem que ter cuidado com medicações, tá? Se o paciente teve... Aí você é aquela história, quando você pensa no cérebro como um todo. Tudo que você puder fazer para ter um cérebro sadio, um envelhecer bem cerebral, automaticamente você também está protegendo esse cérebro de desenvolver doenças, né, cerebrais, doenças degenerativas, doenças do envelhecimento de uma forma geral. Mas não tem aquela prevenção, vamos dizer, pontual da doença de Parkinson. Bom, a gente tem, inclusive, essa semana, no dia 11 de abril, um dia que é voltado para a conscientização da doença de Parkinson, né, doutora? No caso dessa doença, especialmente, esse diagnóstico precoce também pode auxiliar no bem-estar desse paciente? Sim, sim, porque, né, por exemplo, se o paciente tem sintomas motores, como a dificuldade do andar, a lentificação, o próprio tremor, a alteração da escrita, né? Então você, não só a questão medicamentosa, mas você encaminha o paciente para atividade física, que melhora muito, porque ele melhora o equilíbrio, ele melhora a marcha, né? Ele é como se soltasse os movimentos, né? E além do que da medicação mesmo, que ele vê assim, com medicação e sem medicação. E a gente sempre fala muito da importância do conhecimento sobre os temas, sobre as doenças, enfim, você sempre bate nessa tecla quando a gente está conversando. Nesse dia de conscientização, né, o mês de abril inteiro voltado a essa temática em relação à conscientização da doença de Parkinson, é uma data extremamente importante para trazer mais clareza para as pessoas a respeito dessa doença? Sim, sim, porque assim, hoje, graças a Deus, não tanto por causa da doença de Parkinson, mas por causa do Alzheimer. Então as pessoas elas já falam mais desse tipo de doença do envelhecimento, como o Parkinson e o Alzheimer, né? Então esse olhar de, puxa, será que eu tô começando, né? O que é que eu tenho que fazer? Tratar, porque às vezes o paciente, o idoso, ele abre o quadro com um quadro depressivo. E daqui a 2 anos, ele começa a apresentar sintomas motores. Então isso, quando você pensa em qualidade de vida, é importante você dar o diagnóstico, é importante, porque a doença de Parkinson, ela também pode encaminhar o paciente a evoluir para a demência do Parkinson, tá? E às vezes, né, as coisas estão atreladas, esses sinais e sintomas, eles estão atrelados. Então, sim, o diagnóstico precoce, o uso da medicação, as orientações, né? Tudo aquilo que a gente fala de qualidade de vida, bom sono, atividade física, uma boa nutrição, colabora, né? Porque o paciente, ele se sente melhor, passa a se sentir melhor e dá a impressão que a doença ela evolui mais lentamente, né, com o tratamento, do que aquele paciente que tardiamente ele procura o tratamento. Então, no caso da doença de Parkinson, a ideia é realmente buscar uma qualidade de vida maior. Sim. Com todas essas situações que você trouxe pra gente. Um tratamento adequado, mas também uma qualidade de vida mais adequada. Sim. Dá para ter uma qualidade de vida boa, mesmo porque quando você começa a cuidar, né? Eu digo assim, como toda doença do envelhecimento, a pessoa teve porque está envelhecendo, vamos dizer assim. Então, você vai continuar envelhecendo. Então, ou seja, automaticamente a doença ela vai continuar evoluindo porque ela existe. Então, se você entra nesse tratamento e tem todos esses cuidados, o que leva? A doença evolui mais lentamente. Então, isso que você chama... o paciente, eu não vou ficar curado? Não vai ficar curado. Mas você estaciona a doença ela evolui mais lentamente, com o uso das medicações, com tudo isso que a gente falou. Então, o paciente realmente ele pode ter uma boa qualidade de vida.
Perfeito, doutora Mayra Costa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Na edição amanhã, quarta que vem, a gente tem um encontro marcado. Com certeza, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada, doutor. Ótimo dia. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Estamos aqui, ó, dando tchauzinho, mas fica com a gente ainda, porque tem um Alerta Total coladinho com a edição amanhã. Eu te espero amanhã, a partir das 10 horas. Beijo. Tchau, tchau.